Boa noite, Dom. Eu me chamo Joseane. Meu avô Dirceu dizia que toda família tem um esqueleto no armário. A nossa tinha um buraco no chão. Ele não usava essas palavras, claro. Era um homem de pouca conversa e muita superstição, ou talvez só de um bom senso que eu demorei demais para entender. Para ele, certos lugares não guardam só lembranças, guardam dívidas. A ideia de voltar para a casa dele depois de tantos anos foi do Everaldo. A gente estava no aperto, um aperto feio, daqueles que fazem a gente mal se falar. Fazia mais de um ano que ele só conseguia fazer bicos. Um conserto aqui, uma ajuda ali, nada que desse para chamar de emprego. O dinheiro que entrava mal pagava o aluguel do apartamento minúsculo onde a gente morava. E eu sabia que não era só o dinheiro. Havia outra pessoa, outra vida que ele tentava manter pelas mensagens que eu via de relance na tela do celular. Eu nunca toquei no assunto. Não por falta de vontade, mas por causa do Lucas, nosso filho. Ele era a única coisa que ainda parecia fazer sentido. A gente limpa o básico, Joseane, e põe a placa de vende-se. Everaldo disse um dia, jogando a chave do nosso carro velho na mesa. O tom dele era de quem dá uma ordem, não de quem sugere. Qualquer trocado que entrar já ajuda a gente a respirar. Eu não disse que sim, nem que não, só comecei a arrumar as malas. 3 dias, ele falou. Peguei roupas de ficar em casa, o suficiente de arroz e feijão para não passar fome. Um colchonete para o Lucas e outro para nós. A casa ficava num lugar mais isolado, um desses bairros que um dia foram o começo de uma cidadezinha próspera e hoje são só o fim dela. A viagem foi tensa. Everaldo dirigia com uma mão no volante e a outra no celular. Lucas dormia no banco de trás, abraçado com um boneco de pano que já estava puído. Chegamos no fim de tarde. O portão de ferro com a pintura branca toda estourada pela ferrugem rangeu como sempre. Empurrei a porta da casa e o cheiro me acertou em cheio. Não era mofo, nem poeira. Era um cheiro de terra, de coisa guardada no escuro por tempo demais. Lá dentro, o piso de caquinhos vermelhos e brancos estava rachado em alguns pontos. Os móveis da sala cobertos por lençóis brancos, finos de tão velhos. Lucas, já acordado, caminhava desconfiado atrás de mim. A gente morava aqui, mãe. A voz dele ecoou no vazio. Eu morei, meu filho, quando era pequena. Everaldo entrou arrastando nosso colchonete com a cara amarrada de impaciência. Que desperdício um lugar desse tamanho parado. Se você tivesse vendido isso antes... Ignorei. Meu olhar foi direto para o fim do corredor, para o quarto principal. A porta estava entreaberta. E lá dentro, no centro do assoalho de madeira, estava a mancha. Escura, irregular, como se óleo ou algo muito pior tivesse sido derramado ali e entrado na madeira para sempre. Meu avô tinha uma regra, a única que ele fazia questão de repetir. Ali não se mexe, deixa quieto o que está quieto. Everaldo parou ao meu lado, olhando para o mesmo ponto. Olha essa umidade, vamos ter que arrancar tudo isso aqui, é por isso que o quarto fede tanto. Senti um calafrio, mas a voz saiu baixa, quase um sussurro. Não precisa, é só uma mancha velha. Ele riu, um som seco, sem humor. Joseane, por favor, sem as esquisitices da sua família, eu vou tirar isso amanhã cedo. Quero ver o que tem embaixo. A primeira noite ali foi um tormento. Everaldo roncava baixo ao meu lado, mas eu não consegui fechar os olhos. Qualquer estalo da madeira velha me fazia encolher. Eu só pensava no que ele faria pela manhã. Lembrei do meu avô Dirceu, sentado na sua cadeira de balanço, o olhar perdido no quintal dizendo para mim: tem coisa que não é para cutucar, menina. Não porque é valente, mas porque é faminta. Na época, eu achei que era só um jeito de velho de falar. Acordei com um som de metal batendo em madeira. Everaldo já estava de pé, com um pé de cabra que achou no quartinho dos fundos. Ele nem me deu bom dia, apenas se ajoelhou ao lado da mancha e começou a forçar a primeira tábua. O barulho era horrível, um rangido longo, protestado, como se a casa estivesse se queixando. Tirei Lucas do colchonete e o levei para a cozinha na outra ponta da casa. O papai tá quebrando o chão? Ele perguntou, esfregando os olhinhos de sono. Ele só tá consertando uma parte velha, meu filho. Fica aqui desenhando um pouco. Dei a ele umas folhas de caderno e um lápis que trouxe na bolsa. Qualquer coisa para mantê-lo longe daquele quarto. Voltei para o corredor e fiquei olhando da porta. Everaldo estava suando,
A camisa já grudava nas costas. Cada tábua que ele arrancava com um estalo seco revelava mais do assoalho escurecido por baixo. Everaldo, para com isso, por favor. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Ele se virou, o rosto vermelho de esforço. Dava para ver a raiva nos olhos dele. Parar por quê? É só madeira podre, Josiane. Isso desvaloriza o imóvel. A gente precisa do dinheiro, esqueceu? Ele não estava sendo mau. Estava sendo prático, desesperado. E era isso que me dava mais medo. Ele não via o que estava fazendo. Para ele, era só um conserto, uma reforma, uma forma de conseguir uns trocados a mais. Quando ele finalmente arrancou a última tábua do centro, um ar diferente subiu do chão. Frio, mas não era um frio de umidade. Era um ar parado, com um cheiro que agora vinha mais forte. Terra, sim, mas com outra coisa misturada. Algo vagamente metálico, adocicado. O cheiro de algo que apodreceu muito devagar. Everaldo se inclinou, pegou uma lanterna que tinha deixado ao lado e apontou o facho de luz para baixo. Eu me aproximei, com o coração disparado. Não era um porão, nem um alicerce. Era um buraco, uma cavidade na terra escura e compacta que parecia se aprofundar mais do que deveria. Não parecia cavado por mãos humanas. As bordas eram estranhamente lisas em alguns pontos, como se algo tivesse se aninhado ali. "Tá vendo?" ele disse, a voz ecoando um pouco no buraco. "Não é nada, é só terra, pura sujeira." Mas ele não se afastou. Continuou ali, agachado, com a luz fixa na escuridão, como se estivesse hipnotizado. Naquele momento, eu soube. Eu soube que ele não tinha só aberto o chão. Ele tinha aberto uma porta. E eu não fazia ideia do que estava do outro lado esperando para entrar. Naquele dia, Everaldo não falou em tapar o buraco. Pelo contrário, passou horas ao redor dele, cutucando a terra nas bordas com a ponta de uma ferramenta, dizendo que precisava ver a condição do alicerce. Eu não acreditava naquilo nem por um segundo. Ele estava procurando o que eu não sabia. Mas a ganância tem um faro próprio. Fiquei com o Lucas na cozinha o máximo que pude. Tentei criar uma normalidade que não existia. Fiz um almoço improvisado com as coisas que trouxemos. Mas cada som que vinha do quarto me deixava com o corpo tenso. Perto do fim da tarde, Everaldo apareceu na porta da cozinha. Tinha o rosto sujo de terra, mas os olhos brilhavam de um jeito que eu não via há muito tempo. Ele abriu a mão. No centro da palma, uma moeda escura de prata. Era antiga, pesada. "Olha isso aqui", ele disse, a voz animada de um jeito estranho. Estava enterrada na beirada. Eu falei que seu avô escondia coisas aqui. Gente da roça fazia muito isso. "Everaldo, isso não é bom sinal", eu disse, recuando um passo. "Deixa essa moeda onde você achou, por favor." Ele fechou a mão com força, o sorriso sumindo do rosto. "Deixar? Você enlouqueceu, Josiane? Isso aqui pode valer um bom dinheiro, pode ser a nossa saída. Você não entende?" Mas eu entendia bem demais. Aquilo não era uma saída, era a isca. A partir daquele momento, eu o perdi. Everaldo se tornou o guardião daquele buraco. Passava o dia inteiro ali, de cócoras, examinando cada punhado de terra. No dia seguinte, ele encontrou um brinco pequeno de ouro sem o par, com uma pedrinha opaca. Ele já não me mostrava com o mesmo entusiasmo. Mostrava com a certeza de quem tinha direito àquilo. Começou a fazer anotações num caderno velho, calculando o valor do que encontrava, projetando o que ainda poderia achar. Lucas, que antes circulava pela casa, agora não passava mais do corredor. Ele se recusava a chegar perto da porta do quarto. Começou a ter pesadelos, acordava chorando, mas não sabia dizer o que tinha sonhado. Durante o dia ficava quieto no seu canto desenhando. Eram sempre as mesmas coisas, círculos e mais círculos, com linhas que pareciam raízes ou rachaduras saindo de dentro. Ver aqueles desenhos me dava uma sensação ruim, uma familiaridade que me arrepiava. Naquela noite, a segunda noite, acordei de madrugada com sede. A casa estava num silêncio profundo. Quando passei pelo corredor, vi uma luz fraca vindo do quarto principal. Espiei pela fresta da porta. Everaldo estava sentado no chão ao lado do buraco, com a lanterna acesa. Ele estava imóvel, apenas olhando para a escuridão. Então, eu vi.
Ele pegou um pedaço de pão que tinha sobrado do jantar e lentamente deixou as migalhas caírem lá dentro. Ele não estava mais procurando um tesouro, ele estava alimentando a fonte. Nos 2 dias que se seguiram, perdi quase toda a noção do tempo, num borrão de medo e vigília. Everaldo já não dormia mais. Ficava o tempo todo ao lado do buraco, como um cão de guarda. O caderno de anotações estava sempre na mão dele e eu o ouvia sussurrar números, somando, subtraindo, como se tentasse resolver uma equação impossível. Ele emagreceu, a barba por fazer cresceu rala e o rosto ganhou uma palidez de doente. Suas unhas estavam sempre pretas de terra. Os pequenos achados pararam, e isso, em vez de desanimá-lo, o deixou mais desesperado. A negociação, na cabeça dele, tinha se tornado uma cobrança. Não é assim que funciona. Eu o ouvi murmurar certa vez de madrugada, falando para o buraco. Eu já te dei o bastante. Cadê o resto? Ele não falava mais comigo, nem olhava para o Lucas. Quando eu tentava me aproximar, ele se encolhia como um animal defendendo a toca. Everaldo, você precisa comer alguma coisa. Olha o seu estado. Ele nem levantava o olhar do caderno. Tenho que fechar a conta, respondia, a voz rouca. Não posso parar agora. O cheiro daquele buraco tinha se espalhado pela casa inteira. Era a primeira coisa que eu sentia ao acordar e a última antes de tentar dormir. Um cheiro de promessa podre. Lucas piorou. Começou com uma febre baixa que não cedia. Estava apático, deitado no colchonete e às vezes se queixava de dor de cabeça. Numa tarde, enquanto eu tentava fazer com que ele tomasse um pouco de sopa, ele olhou para mim, os olhos grandes e fundos, e disse uma coisa que fez meu estômago gelar. Mamãe, ele falou que não vai devolver o papai. Naquele instante, a urgência me atingiu como um soco. Não era mais sobre vender a casa ou esperar Everaldo cair em si. Era sobre sobrevivência. Juntei nossas poucas coisas numa mochila, peguei Lucas no colo, sentindo o corpo dele mais quente que o normal, e fui até o quarto. Chega, Everaldo, nós vamos embora daqui, agora. Pela primeira vez em dias, ele se levantou e me encarou. Seus olhos estavam injetados. Ele tinha um olhar de louco e nem disfarçava. Ele não gritou. Sua voz foi um sussurro terrível, quase um lamento. Ir embora? Agora que falta pouco. Joseane, você não vê? Se a gente sair daqui sem pagar o que deve, ele não vai ficar na casa. Ele vem com a gente. E ele vai cobrar. Ele olhou para o Lucas, que se encolheu no meu colo. No olhar do meu marido, eu vi a verdade da ameaça. Nós não éramos mais sua família. Éramos as próximas parcelas do pagamento. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na cama improvisada, abraçada ao corpo quente do meu filho, ouvindo os murmúrios de Everaldo vindos do outro cômodo. Ele não falava mais em números. Eram frases quebradas, súplicas. Eu não tenho mais nada. Ele repetia, o que mais você quer? A decisão se formou no silêncio, na certeza de que o sol da manhã não traria nada de bom. Eu tinha que tirar meu filho dali. Esperei até o momento em que a respiração de Everaldo ficou mais funda, quase um gemido contínuo. Pensei que ele tivesse finalmente desmaiado de exaustão. Com o coração batendo muito forte, levantei com Lucas nos braços. Ele resmungou, mas não acordou de verdade. A mochila já estava nas minhas costas. Fui andando na ponta dos pés pelo corredor escuro, desviando das tábuas que rangiam. Meu plano era simples. A porta dos fundos, a estradinha de terra, a casa de qualquer vizinho que estivesse a quilômetros dali. Qualquer lugar era melhor que aquele. Quando passei pela porta do quarto, um cheiro forte de álcool me fez parar. Olhei para dentro. Everaldo não estava desmaiado. Ele estava de pé, derramando o resto da garrafa de cachaça barata sobre as tábuas soltas, sobre os lençóis que cobriam os móveis, sobre as paredes. Seus movimentos não eram de raiva, eram metódicos, com um cuidado esquisito. Ele estava preparando a oferenda final. O pânico me deu forças, corri. Não olhei para trás quando ouvi o som de um fósforo sendo riscado, seguido por um barulho oco e forte quando o fogo encontrou o álcool. Disparei pela porta dos fundos e só parei quando meus pulmões ardiam, já na estrada de terra a uma distância segura.
Virei a tempo de ver as chamas lambendo as janelas do quarto principal, uma luz laranja e doentia que pintava a noite. E por cima do crepitar da madeira, ouvi um grito de alívio, como quem finalmente paga uma dívida. Leva tudo, tá pago. Então o telhado cedeu, e a casa inteira se tornou um grande buraco de fogo. Os bombeiros levaram horas para apagar tudo. A polícia veio, fez perguntas que eu não sabia responder. A história oficial foi a que todos preferiram acreditar. Um acidente. Um homem perturbado por dívidas que, num ato de desespero, acabou provocando um incêndio. Encontraram o que sobrou do corpo de Everaldo nos escombros do quarto, bem em cima do lugar onde o chão tinha sido aberto. Ninguém falou em buraco, é claro. Para eles, era só parte do porão que desabou. Vendi o terreno por uma miséria alguns meses depois. O comprador só estava interessado em limpar a área. Ninguém queria morar ali. As pessoas da vizinhança diziam que o lugar tinha ficado com uma energia ruim, que à noite o cheiro de fumaça ainda voltava, mesmo muito tempo depois do fogo. Eu e Lucas nos mudamos para um apartamento pequeno numa cidade grande, um lugar onde ninguém nos conhecia, um lugar sem terra, só com concreto e asfalto. Por um tempo, acreditei que tínhamos escapado. Lucas voltou a ser uma criança como as outras, a febre desapareceu, os pesadelos pararam. Eu arrumei um emprego, pagava as contas em dia. A vida se tornou uma rotina segura, sem graça. Eu estava convencida de que o fogo tinha purificado tudo, quitado a dívida de Everaldo e fechado a porta para sempre. Até ontem à noite. Acordei de madrugada com um barulho baixo vindo do quarto dele. Parecia um toque, um arranhar leve e ritmado. Levantei para ver se ele estava bem. A luz de um poste entrava fraca pela janela. Lucas não estava na cama. Ele estava de pé, de costas para mim, muito perto da parede. Seus dedos pequenos batiam de leve no reboco. "Filho, o que você está fazendo?" Sussurrei para não assustá-lo. Ele não se virou. Apenas parou de bater na parede e inclinou a cabeça, como se estivesse escutando uma resposta do outro lado. E então, com aquela voz tranquila de criança, ele perguntou: "Ela está com fome, posso dar meu biscoito para ela?" Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Acho que todo mundo tem um dia que, se pudesse, simplesmente apagaria do calendário. Para mim, esse dia foi uma terça-feira qualquer, em 2018. Era uma daquelas tardes de céu cinzento, sabe? Que não decide se chove ou se o tempo abre. Eu e o Damião, um amigo da vida toda, participávamos de um grupo de apoio da nossa comunidade. 1 ou 2 vezes na semana, a gente visitava famílias que pediam uma força, uma conversa, qualquer coisa. Nunca foi nada místico, era só humano. Na maioria das vezes a gente tomava um café, ouvia umas histórias e ia embora. Mas naquela tarde, algo estava fora do lugar desde o começo. O endereço era num bairro residencial, um sobrado idêntico a todos os outros da rua. Tinta um pouco gasta pelo sol, umas samambaias penduradas na varanda de cima. Tocamos a campainha, daquelas com um som eletrônico e meio fanhoso, e quem nos atendeu foi o Gomercindo, um senhor de uns 50 anos. Ele abriu a porta e nos deu um sorriso que não chegou aos olhos. Foi só botar o pé para dentro que eu senti. Não era frio, nada disso. Era uma espécie de silêncio denso. O ar ali dentro parecia estagnado, como se o ar fosse grosso, pesado. Lá fora, a vida continuava, um carro passava, mas ali os sons eram abafados, curtos. O Damião, que entrou na minha frente, deu uma vacilada. Ele olhou ao redor tentando ser casual, mas eu o conhecia o suficiente para saber que ele também tinha percebido. A gente se sentou num sofá de cor escura que já tinha visto dias melhores, enquanto a esposa do Gomercindo nos trazia 2 copos de água. A conversa começou como sempre.
Falamos do tempo, de um jogo de futebol que tinha acontecido no domingo. Aquela conversa fiada de sempre. Mas dava para ver que o Gomercindo e a esposa, a Adalgisa, estavam só seguindo um roteiro. Os olhos deles fugiam, se encontravam por cima das nossas cabeças, trocando olhares cheios de ansiedade. Depois de uns minutos nesse lenga-lenga, o Damião, que sempre foi mais direto que eu, foi logo ao ponto. Seu Gomercindo, a gente veio porque nos disseram que o senhor e a dona Adalgisa estavam passando por um momento difícil. Ele disse isso com a voz calma, sem pressão. O Gomercindo olhou para a esposa, que fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Ele respirou fundo como se fosse confessar uma dívida. Pois é, meu filho, ele começou, a voz um pouco baixa. A gente nem sabe direito como falar disso, dá até vergonha. Ele parou, esfregando a mão no joelho. Eu só esperei, não queria forçar nada. Tem umas coisas acontecendo aqui em casa. Foi a Adalgisa que continuou, as palavras saindo com dificuldade. Umas coisas que a gente não entende. Eu me ajeitei no sofá, tentando manter a expressão neutra. Que tipo de coisas, dona Adalgisa? Perguntei. A gente ouve vozes, ela disse de uma vez. Às vezes parece que estão chamando meu nome lá do corredor, mas não tem ninguém. Outras vezes parece que tem gente conversando no quarto de cima, um murmúrio, sabe? Mas quando a gente sobe para ver, nada. Silêncio. Ela falava olhando para as próprias mãos, que torciam a barra da blusa. E tem a sensação, completou Gomercindo, a voz grave. A gente nunca se sente sozinho. Nunca. É como ter alguém de pé bem ali no canto da sala, só olhando. O tempo todo. Comecei a sentir um desconforto de verdade. Era o tipo de história que a gente ouve de longe, mas que ganha um peso diferente quando é contada por alguém com os olhos cheios de um cansaço real. Olhei de relance para o Damião. Ele estava sério, concentrado, balançando a cabeça devagar. A gente só queria... Gomercindo hesitou de novo. A gente queria saber se vocês podiam fazer uma oração. Uma prece aqui com a gente, para ver se ajuda a acalmar, seja lá o que for isso. O pedido ficou ali, flutuando no ar pesado da sala. Não era mais uma visita social. Tinha acabado de se tornar outra coisa. Damião olhou para mim, uma pergunta silenciosa no ar. Eu assenti com a cabeça. Era o mínimo que a gente podia fazer. Na parede da sala, acima de um aparador, tinha uma imagem pequena de santo e um terço pendurado. Por um segundo, aquilo me deu uma sensação estranha de normalidade, de proteção. Uma ilusão que durou pouco. A gente pode se ajoelhar aqui na sala mesmo? Damião perguntou, já se levantando. Gomercindo e Adalgisa concordaram. Afastamos a mesinha de centro e nos ajoelhamos no tapete, um de frente para o outro. Eu, Damião e o casal. Fechei os olhos. Eu posso conduzir. A voz do Damião soou firme e eu senti uma pontada de alívio. Ele começou a orar. A voz dele era a única coisa que se ouvia no silêncio pesado da sala. Eu tentei me concentrar nas palavras, no Pai Nosso, mas minha mente escapava para o relato do casal. Eu estava sugestionado? Provavelmente. Eu me forcei a focar, a repetir a oração em pensamento, a encontrar algum centro. Foi aí que aconteceu. Senti duas mãos pousarem nos meus ombros, firmes, pesadas. Na hora, minha primeira reação foi pensar que era o Damião, que ele tinha se levantado e estava me dando apoio, mas era impossível. Eu o tinha visto se ajoelhar bem na minha frente. Abri os olhos por uma fresta mínima. Ele estava lá, de cabeça baixa, orando. Gomercindo e Adalgisa também, imóveis como estátuas. Ninguém tinha se movido 1 centímetro. As mãos continuavam lá, um peso morto na minha clavícula. Tentei ignorar. É a minha cabeça, eu repetia para mim mesmo. É só a minha cabeça. Então, algo se aproximou do meu ouvido direito. Senti um hálito quente com um cheiro meio adocicado de coisa guardada. Uma voz sussurrou, tão baixa que parecia vir de dentro do meu crânio. Augusto, era a voz do Damião. Idêntica. Por uma fração de segundo, a lógica tentou se agarrar naquilo. Ele deve ter parado de orar e se aproximou para me falar alguma coisa em particular. Mas por quê?
E por que o som vinha de trás se ele estava na minha frente? A voz veio de novo, mas dessa vez o tom era outro. Tinha uma textura arrastada, quase um deboche. Augusto. E então ela pronunciou meu nome completo. O nome de batismo. O que nem o Damião sabia de cor. O que só minha mãe usava quando estava muito, muito brava. Ninguém naquela casa tinha como saber aquilo. Eu gelei. As mãos nos meus ombros apertaram com uma força que chegava a doer. E começaram a me empurrar para baixo, forçando meu peito contra os joelhos, tentando me achatar no chão. Eu fazia força para trás, contraindo cada músculo das costas e do abdômen só para me manter reto, para não desmontar ali. Meu corpo todo tremia com o esforço, mas quando eu olhava para os outros, eles continuavam lá, de olhos fechados, serenos. Ninguém via a guerra que estava acontecendo comigo. A voz do Damião, que continuava orando, foi ficando distante, como se ele estivesse em outro cômodo. No lugar dela, um novo som surgiu. Começou baixo, um lamento coletivo, e foi crescendo, se multiplicando. Eram gritos, dezenas de vozes gritando ao mesmo tempo, um som de pura agonia. Era tão alto, tão desesperador, que tapava todos os outros ruídos do mundo. E mesmo assim, eu via a boca do Damião se mover, eu via o peito da Adalgisa subir e descer calmamente. Só eu estava ouvindo. O mundo tinha se dividido em dois. A realidade deles e o inferno que eu estava vivendo ali, no meio daquela sala. Eu queria gritar, queria empurrar o que quer que estivesse me segurando, mas meu corpo não obedecia. A única coisa que eu conseguia fazer era fincar os joelhos no tapete e lutar contra a pressão, enquanto os gritos enchiam minha cabeça. O tempo não passava. Eu só queria que o Damião terminasse. Termina logo, por favor, termina essa oração. Era a única coisa que passava pela minha mente. Um mantra silencioso e desesperado. E tão subitamente quanto começou, tudo parou. A última palavra da oração saiu da boca do Damião. Amém. No mesmo instante, o peso sumiu dos meus ombros. A pressão nas minhas costas se foi. Os gritos na minha cabeça se calaram, deixando um zumbido agudo no lugar, como o de uma televisão antiga sendo desligada. O silêncio que ficou era total, quase doía. Eu continuei de joelhos por 1 ou 2 segundos, com o corpo mole, exausto, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Minha camisa estava grudada de suor nas costas e na nuca. Respirei fundo, o ar parecendo raspar a garganta. Quando finalmente levantei a cabeça, a primeira coisa que fiz foi olhar para o Damião. Ele também estava erguendo o rosto. A pele dele estava pálida, quase translúcida sob a luz fraca da sala. A testa brilhava de um suor frio e uma gota escorria devagar pela sua têmpora. Nossos olhos se cruzaram por uma fração de segundo e foi o suficiente. Eu vi nele o mesmo pavor que devia estar na minha cara. Ele tinha passado pela mesma coisa. Damião não disse uma palavra para mim. Ele se levantou de um jeito desajeitado, apressado, limpando as mãos úmidas na calça jeans. Nós já vamos indo, seu Gomercindo. A voz dele saiu tensa, um fiapo. Ele não olhava para o casal, mas para um ponto vago perto da porta. O Gomercindo e a Adalgisa se levantaram também, parecendo confusos com a nossa pressa. Começaram a agradecer, a dizer que Deus abençoe, mas o Damião já estava caminhando para a saída, quase atropelando os próprios pés. A gente precisa ir mesmo, ele repetiu, já com a mão na maçaneta. Eu me coloquei de pé, sentindo as pernas um pouco fracas. Balbuciei um tchau, tudo de bom para o casal, sem nem conseguir encará-los, e fui logo atrás do Damião. Minha única prioridade naquele momento era cruzar aquela porta, sair para o ar livre, para longe daquela quietude doentia. Assim que a porta se fechou atrás de nós, Damião desceu os 2 degraus da entrada e começou a andar rápido pela calçada, sem olhar para trás. Eu o segui, um passo atrás. Não falamos nada. Andamos a primeira rua inteira em silêncio absoluto. Viramos a esquina e continuamos calados. O único som era o das nossas passadas no cimento, um ritmo rápido, quase uma fuga. Não era um silêncio de paz. Era um silêncio pesado, denso de perguntas que nenhum dos dois tinha coragem de fazer ainda.
Depois de umas 3 ou 4 ruas vencidas nesse ritmo de fuga, o Damião parou de repente no meio da calçada. Ele se apoiou num muro, respirando fundo, como se tivesse perdido o fôlego. O sol já estava baixo e as luzes dos postes começavam a acender, lançando uma claridade amarelada e fraca sobre nós. Ele finalmente olhou para mim. Você, ele começou, a voz ainda trêmula, você também sentiu alguma coisa lá dentro? O alívio de finalmente poder botar aquele medo para fora foi tão grande que eu quase não consegui responder. Só balancei a cabeça. Senti? Damião, eu achei que ia desmontar ali. As palavras saíram da minha boca num jato. Contei tudo para ele. As mãos nos meus ombros, a pressão que me empurrava para o chão, os gritos que só eu parecia ouvir e o sussurro. Quando eu mencionei que a coisa disse meu nome completo, vi os olhos dele se arregalarem. Espera, sussurrou no seu ouvido. Ele me interrompeu. Sim, por quê? Porque comigo foi diferente. Damião passou a mão pelo cabelo, os olhos fixos no chão como se a cena se repetisse ali. Enquanto eu orava, eu ouvi uma risada, bem perto do meu ouvido esquerdo. Uma risada baixa, rouca, debochada, e ao mesmo tempo eu senti alguém me dando tapinhas nas costas. Leves, sabe? Como se estivesse me parabenizando por alguma piada. Tentei ignorar, mas não parava. Ficamos em silêncio por um instante, apenas processando a informação. Cada um de nós tinha sido atormentado de um jeito diferente, na mesma sala, ao mesmo tempo. Foi ele quem quebrou o silêncio, mas não com palavras. Seus olhos se desviaram de mim, focando na rua agora escura atrás de mim. A expressão dele mudou. Que foi? Perguntei. Não sei. Tive a impressão de ver um vulto. Ele disse, mas não parecia convencido. Continuamos a andar, mas agora mais devagar. A urgência da fuga tinha sido substituída por um cuidado nervoso. E foi então que eu ouvi. Era um som sutil, quase encoberto pelo barulho distante do trânsito. O som de um pé se arrastando no asfalto. Um passo normal e depois um ruído de arrasto. Ritmadamente. Passo, arrasto, passo, arrasto. Vinha de algum lugar atrás de nós. Eu parei. E no mesmo segundo o Damião também estancou no lugar. O som cessou. Olhamos um para o outro por cima do ombro. Nenhum de nós disse nada. Demos mais alguns passos, forçando a naturalidade. Passo, arrasto. O som voltou no mesmo ritmo, mantendo a mesma distância. Não era coincidência. Num movimento combinado, como se uma corrente elétrica tivesse passado por nós dois, nos viramos ao mesmo tempo. A rua estava vazia. Só as poças de luz alaranjada dos postes e as sombras longas dos muros. Ninguém. Absolutamente ninguém a uma distância que pudesse produzir aquele som. Nos viramos de volta para a nossa rota, os corações descompassados. Uma sensação de frio se espalhou pela minha nuca e desceu pelos braços. Não pode ser. Damião sussurrou, a voz mal saindo. Seja o que for que estava naquela casa. Ele olhou para as sombras vazias ao redor. Parece mais fraco aqui fora. Ou talvez só esteja se divertindo conosco. Ele não precisou terminar a frase. O medo gelado da conclusão já tinha se apossado de mim. Aquilo está nos seguindo. O pavor mudou de forma, não estava mais confinado às paredes de um sobrado. Estava ali fora conosco na rua aberta e estava nos caçando. O pânico é uma coisa curiosa. Ele te dá 2 opções: correr ou lutar. E como a gente ia lutar contra algo que nem estava ali? A vontade era de sair correndo sem rumo, mas o Damião agarrou meu braço. O toque dele me trouxe de volta. A gente não pode levar isso para casa, Augusto, não pode. Ele disse, os olhos arregalados, procurando uma solução em meio ao desespero. A gente precisa orar. Agora. Aqui. Olhamos em volta. Estávamos numa rua residencial mal iluminada. Casas com muros altos, portões fechados. Não tinha onde se esconder. O som do passo arrastado continuava constante, um metrônomo do nosso medo. Mais à frente vimos o muro alto de um terreno baldio coberto de pichações. Era o único lugar. Ali, apontei. Corremos até lá. Não uma corrida de atleta, mas uma corrida desengonçada, tropeçando nas calçadas irregulares.
Nos enfiamos na escuridão parcial ao lado do portão de metal do terreno, um vão entre o muro e um poste. O cheiro de mato e umidade era forte ali. Não nos ajoelhamos. Ficamos de pé, um de frente para o outro, as mãos se procurando no escuro até se encontrarem. As mãos dele estavam geladas e trêmulas. Começa você, eu pedi, a voz falhando. E ele começou. Não foi uma oração bonita ou bem estruturada como a da casa. Eram frases quebradas, súplicas. Pai nosso que estais no céu. Zrenia, mas a voz dele tremia tanto que as palavras se perdiam. Eu fechei os olhos com força e tentei acompanhar, mas tudo que saía da minha boca era um murmúrio desconexo. A gente estava implorando. Por um momento senti a presença ficar mais forte, uma pressão no ar ao nosso redor, como se a escuridão do terreno tivesse se adensado, se inclinado na nossa direção. O som do passo arrastado parou bem atrás de mim, tão perto que eu podia jurar que sentiria um toque a qualquer segundo. Mas então, no auge do nosso desespero, quando o Damião repetiu, e livrai-nos do mal, amém, pela terceira ou quarta vez, ouvi um último suspiro vindo da escuridão bem às minhas costas. Um som baixo, carregado de desprezo. E só então a pressão se foi. Foi como se uma bolha estourasse. O ar ficou leve de novo. O silêncio que se instalou não era pesado como o da casa, mas um silêncio vazio, normal. O som do passo arrastado não voltou. Ficamos ali parados, de mãos dadas, por quase um minuto, apenas respirando. Exaustos, esvaziados. Não sentimos alívio, não de verdade. Era mais como a calma que vem depois de uma febre muito alta. Uma calma frágil. O caminho de volta para casa foi longo e silencioso. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada barulho, um retorno do pesadelo. Mas nada mais aconteceu. Sinceramente, até hoje eu não sei dizer o que fizemos naquela noite. Não sei se foi a nossa fé que salvou a gente, ou se aquele nosso desespero todo só serviu de diversão para a coisa nos deixar em paz. Nunca mais pisei naquela rua. Eu e o Damião nos afastamos um pouco depois daquilo, não por briga, mas porque olhar um para o outro era lembrar daquele terror. Às vezes, quando estou sozinho num lugar quieto, eu me pego prestando atenção demais nos sons, procurando um ritmo familiar e medonho no silêncio. A gente acha que a fé é um escudo, mas naquele dia eu aprendi que ela também pode ser uma porta. E eu não faço ideia se a gente conseguiu fechar a nossa direito. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Acho que existe um momento exato em que a gente descobre que nossos pais não são heróis. Não é nada dramático, não é uma briga ou uma decepção. É um instante de silêncio, um olhar que dura um segundo a mais, e de repente você entende que eles também sentem medo. Para mim, esse momento chegou na madrugada mais esquisita da minha vida, no ano de 1996. Minha mãe, Selma, precisava fazer uma cirurgia de hérnia. Coisa simples, diziam, mas a palavra cirurgia já era o suficiente para deixar um clima estranho em casa. A internação estava marcada para as 5 da manhã, então meu pai, Thales, se organizou para saírem de casa muito antes disso. O plano era que só ele a acompanhasse. Mas eu bati o pé, não sei explicar o porquê, era uma intuição infantil, uma necessidade de estar perto. Depois de muita insistência, meu pai cedeu, talvez mais pelo cansaço do que por concordar. Lembro do silêncio da casa enquanto nos arrumávamos. Só a luz da cozinha acesa, aquele zumbido baixo da geladeira e a voz do meu pai no telefone, ligando para o ponto de táxi de confiança do nosso bairro. Minha mãe não falava quase nada. Sentada na beirada da cadeira, segurava a bolsa no colo com as duas mãos, com uma força que deixava os nós dos dedos brancos. Meu pai, que sempre foi de falar, de assobiar pela casa, estava quieto. Ele andava de um lado para o outro, checando a carteira, os documentos dela, e o silêncio dele era pior do que qualquer bronca. A espera pelo carro na calçada, sob a luz amarelada e fraca de um poste, demorou uma eternidade.
O motorista do táxi precisou nos deixar na esquina de uma rua larga, pois a rua da entrada principal estava interditada, a umas 2 ou 3 quadras do hospital. Era uma daquelas áreas mais antigas da cidade, com prédios comerciais de portas de aço arriadas e um silêncio que abafava o som dos nossos passos na calçada. O ar estava frio, parado. Meu pai pagou o homem, que foi embora tão rápido que em segundos éramos os 3, sozinhos na rua deserta. Começamos a caminhar. Minha mãe ia no meio, um pouco curvada, e meu pai a segurava de leve pelo braço. Eu ia um passo atrás, observando as sombras que as luzes dos postes criavam no chão. E foi aí que a coisa começou a ficar esquisita. Primeiro foi só um murmúrio distante. Achei que pudesse ser o motor de algum carro longe, ou talvez o vento passando pelos fios, mas não ventava. O som continuou e foi ficando mais forte. Não era uma música alta, não era uma briga, era um som de gente. Muitas vozes, todas falando ao mesmo tempo. Parei por um instante. Meu pai e minha mãe também diminuíram o passo. Olhei para o rosto do meu pai. A testa dele estava franzida, os olhos tentando encontrar a fonte daquele barulho. Que barulheira é essa? Minha mãe sussurrou, a voz trêmula, e se apertou mais contra meu pai. Quanto mais a gente andava, mais nítido o som ficava. Eram conversas sobrepostas, risadas, o barulho que parecia o de copos se tocando. Parecia uma festa, uma daquelas reuniões de família que varam à noite. Mas ali, naquele lugar, às 3:30 da manhã, não fazia o menor sentido. O som vinha de uma pracinha escura que ficava entre nós e o hospital, um daqueles lugares com alguns bancos de concreto e brinquedos de ferro. Meu pai hesitou na beira da calçada, como se decidisse se valia a pena cortar caminho por dentro da praça ou dar a volta. Mas o som era estranho, chamava a gente para perto. Demos os primeiros passos para dentro do lugar e a gente conseguiu ver tudo. Havia gente ali, dezenas delas. A praça, que de longe parecia vazia e escura, estava cheia. Grupos de adultos conversavam em rodinhas perto dos bancos. Mais ao fundo, crianças se balançavam para frente e para trás nos brinquedos de ferro, num movimento contínuo e silencioso. Ninguém parecia notar a nossa presença. Estavam cada um na sua, como se a gente nem estivesse ali. O mais estranho eram as roupas. Todos, sem exceção, vestiam tons muito claros. Branco, bege, um amarelo tão desbotado que era quase branco. Eram roupas que pareciam de festa, sim, mas de uma festa antiga. As mulheres com vestidos de corte reto, os homens de camisa social. Me lembrou as fotos em preto e branco que minha avó guardava numa caixa de sapatos. Eu, como a criança que era, não senti medo, senti curiosidade. Era a coisa mais fascinante que eu já tinha visto. Cutuquei o braço do meu pai, que parecia plantado no chão. Olha lá, pai, tem uma festa. Minha mãe soltou um som baixo, um soluço engolido. A mão dela, que antes segurava a bolsa, agora a apertava com tanta força que os dedos pareciam sumir no couro. Meu pai não me respondeu de imediato. Ele ficou olhando para aquelas pessoas por um longo tempo. O rosto dele estava pálido sob a luz dos postes. Não dava para saber o que ele estava sentindo. Finalmente ele falou, mas a voz saiu diferente. Um sussurro rouco. Que gente maluca! Ele me puxou para perto e começou a nos guiar pela borda da praça, para passarmos o mais longe possível daquelas pessoas. Vamos, Selma, a gente não tem nada a ver com isso. O passo dele era rápido, urgente. Ele não olhava mais para o lado. Mantinha os olhos fixos no brilho distante da fachada do hospital, como se fosse a nossa salvação. Nós andamos pela beirada da praça, com meu pai praticamente nos rebocando. A mão dele no meu ombro era firme, quase doía. O hospital estava logo ali. A luz forte da entrada da emergência parecia um oásis. Eu sentia o tremor do corpo da minha mãe, que caminhava de cabeça baixa, os olhos fixos na calçada. Percorremos talvez uns 20 metros daquela maneira, em silêncio absoluto, apenas com o som dos nossos sapatos no cimento. Mas eu sou curioso. Não obedeci. Eu precisava ver de novo. Não resisti. Foi uma olhadela rápida por cima do ombro de volta para o centro da praça.
e senti um nó na barriga. Não havia mais ninguém. Onde segundos antes havia dezenas de pessoas, agora só havia o vazio. Onde havia o som de festa, agora só o nosso silêncio apressado. Os balanços de ferro estavam parados, imóveis e enferrujados. Os bancos, vazios. A grama, escura. A festa inteira tinha simplesmente evaporado. Parei de andar no mesmo instante. Minha cabeça de criança não conseguia entender aquilo. Será que eles correram e se esconderam? Mas não havia onde. A praça era um descampado, com poucas árvores e nenhum lugar para um grupo daquele tamanho desaparecer tão rápido. Puxei a manga da camisa do meu pai com o coração batendo todo errado. Pai, sumiu. Eles sumiram. Ele parou, mas não se virou. Vi o músculo da mandíbula dele se contrair. Minha mãe também parou e olhou para mim, os olhos arregalados, e eu entendi que ela também não queria olhar para trás. Ela sabia. Meu pai apenas apertou meu ombro com mais força e me virou para frente, sem dizer uma palavra. O recado era claro. A gente não ia falar sobre aquilo, não ali. E com um empurrão que não tinha nada de gentil, ele nos fez voltar a andar ainda mais rápido do que antes. Os últimos metros até a porta do hospital foram uma corrida silenciosa. As portas automáticas de vidro se abriram com um zunido, nos engolindo para dentro de uma luz branca e ofuscante. O contraste com a escuridão da rua foi brutal. O cheiro de álcool e de produto de limpeza invadiu minhas narinas. O mundo real, com suas regras e sua lógica, tinha nos puxado de volta. Lá dentro, o ritmo era outro. Uma enfermeira sonolenta pegou os documentos da minha mãe, fez algumas perguntas com a voz monótona de quem repetiu aquilo a noite inteira. Minha mãe mal conseguia responder. Era meu pai quem falava por ela, a voz firme, controlada, como se nada tivesse acontecido lá fora. Em poucos minutos, levaram minha mãe para uma sala de preparação. Ela me deu um beijo rápido na testa. A pele dela estava fria. E então ficamos só nós dois, eu e meu pai, numa longa fileira de cadeiras de plástico duro, na sala de espera. Havia outras poucas pessoas ali, cada um perdido nos seus próprios problemas. Uma televisão pendurada no alto passava um jornal matinal sem som. O tempo se arrastava. Eu não conseguia tirar a cena da praça da cabeça. As imagens se repetiam. As roupas claras, os balanços se movendo sozinhos, o desaparecimento súbito. Minha cabeça de criança não conseguia entender aquilo. Precisava sair. Na mesinha de centro havia alguns folhetos sobre campanhas de saúde. Peguei um, virei no verso, que estava em branco. Encontrei uma caneta no bolso da minha jaqueta. Comecei a desenhar. Não desenhei monstros ou fantasmas, desenhei o que eu vi. Bonequinhos de palito em balanços, outros em pé conversando. Pintei as roupinhas deles de forma bem leve para parecerem brancas. Eu estava tão concentrado que não percebi meu pai se aproximando. Só senti a sombra dele sobre o papel. Ele ficou olhando meu desenho por alguns segundos. Não disse nada. Apenas esticou a mão, pegou o folheto e a caneta com uma calma assustadora. Dobrou o papel em 4 de forma metódica e precisa e o guardou no bolso da calça. Eu olhei para ele sem entender. Abri a boca para perguntar: pai, por que eles... Ele se inclinou, o rosto muito perto do meu. A voz dele foi um sussurro baixo, mas firme, que me deu até um arrepio. Agora não, Jonas, esse assunto morre aqui, entendeu? Não havia raiva no tom dele. Havia algo muito pior. Medo. Um medo profundo, adulto, que me paralisou. Eu apenas assenti com a cabeça, incapaz de falar. Ele se endireitou e voltou para a cadeira dele, a alguns metros de distância, e pegou uma revista velha para ler. Ou para fingir que lia. E ali ficamos, em silêncio, por horas, cada um preso na sua própria versão daquela madrugada. A cirurgia da minha mãe foi um sucesso. Ela se recuperou bem e a vida continuou. E como meu pai tinha mandado naquele corredor de hospital, o assunto da madrugada em que a levamos para internar morreu. Nunca mais foi tocado. Virou uma daquelas memórias que a gente não sabe se realmente viveu ou se foi um sonho muito estranho, guardada numa gaveta trancada no fundo da mente. Muitos anos se passaram. Eu já era um homem feito e meu pai um senhor de cabelos brancos.
Um dia precisei levá-lo para fazer uns exames de rotina. O hospital, por ironia do destino, era o mesmo. Na volta, dirigindo sem pressa, o caminho nos levou a passar pela mesma rua. A praça estava lá. Sob a luz do meio-dia, ela parecia inofensiva, até um pouco triste. A pintura dos brinquedos estava descascada. O mato crescia ralo em alguns pontos. Um casal de adolescentes conversava num dos bancos. Era só um lugar comum. Diminuí a velocidade e olhei para o meu pai no banco do carona. Ele também olhava para a praça, o olhar perdido. Era a primeira vez em mais de 20 anos que nos permitíamos encarar aquela memória juntos. Pai, comecei, a voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Você lembra daquela noite? Ele não se virou para mim, continuou olhando para os balanços vazios que se moviam lentamente com o vento. Um longo suspiro escapou dos lábios dele. Eu vi, filho, claro que eu vi. A voz dele era cansada, o som de um peso sendo finalmente colocado no chão. Sua mãe ia entrar numa cirurgia, eu não sabia o que fazer. O que eu ia te dizer? Que o mundo não é seguro? Que existem coisas por aí que a gente não entende e não pode combater? Eu só fingi que não era real. Achei que se eu negasse com força o suficiente, aquilo não teria acontecido. Naquele instante, a imagem do meu pai como um gigante inabalável, que eu carreguei por toda a infância, se desfez por completo. No lugar dela, vi apenas um homem, apavorado, fazendo a única coisa que podia para proteger sua família: construir um muro de silêncio em volta de um evento inexplicável. O meu medo naquela noite não tinha sido das pessoas na praça. Tinha sido do medo do meu pai. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.